Olá, tudo bem? Me chamo Juliana. Nesse vídeo venho aqui para conversar um pouquinho com vocês de uma pausa um pouquinho assim, de montar assim de quantidade de presente. Às vezes eu fico tentando só modificar os que estão prontos, então dei uma pausa também de compartilhar, né? Mas com a ajuda de Deus logo vamos retomar novamente, né? Porque a princípio sempre montava opções. Principalmente eu gostava bastante de durante o dia, às vezes de noite também montava. Só que quando foi no período ali da data do Dia dos Namorados, que eu tinha montado muitas coisas diferentes e caixinha de coração, muitas coisas diferentes, cestas e montado presente e tudo mais, naquele período ali, eu trabalhando ali na montagem, foi muito exaustivo. Assim, Dia das Mães foi exaustivo, aí muito, né, porque eu tinha montado muito presente. Ali no Dia das Mães também, que tinha montado, assim, muitos presentes. No Dia das Mães tinha montado bastante opção de presente, então houve um grande desgaste, né, que eu tava montando presente até uns 2 dias antes do Dia das Mães, então tava montando muitas opções. Sem contar que ainda tinha, tipo, opções que eu só tinha montado, né, de alguns perfumes que eu ainda nem tinha pensado em montar. Aí eu resolvi, tipo, montar a cestinha, colocar o perfume e não lacrei. Fiz com bastante opção, além das opções que eu já tinha montado e fechado. Então tinha muito, eu ainda estava montando até beirando um dia antes do Dia das Mães e comecei a fazer divulgação para poder vender. Graças a Deus vendeu, né? Os presentes. Então foi muito desgaste. Dia das Mães montando, porque não foi pouca quantidade, foi muita quantidade e período longo, porque a gente que trabalha montando presentes, né, e trabalha em casa também, então tem os cuidados da casa, os presentes, né, a família, passa por algum momento, alguma enfermidade, alguma coisa, então é muita coisa mesmo. Acaba desgastando a mente, porque o período é muito curto para montar presente. Então, às vezes acontecia de eu trabalhar durante o dia, assim, nas coisas, né, de casa, porque não dá para pegar em presente e ir, né, até as 10, 11 horas da noite, não. Então, eram as coisas de casa, ia atendendo os clientes, né, e fazendo divulgação. E os presentes era na parte da tarde e ia à madrugada. Eu dava as pausas, né, para poder cuidar da comida, das coisas necessárias e ia montar presente até de madrugada, praticamente quase todos os dias. Aquela, sabe, aquele ritmo, é tipo isso. Aí o que acontece? Vem a carga pesada, porque a gente precisa descansar. Se o nosso trabalho ele começa a atrapalhar e incomodar a parte do sono, a mente da gente vai chegando um ponto que a gente precisa, ou descansa ou descansa. E aí eu não tive esse descanso no Dia das Mães, então atacou o pique, que a gente é assim, quanto mais a gente movimenta, fica muito constante em trabalho, aparece, surge dores não sei da onde, e elas não querem ir embora, vamos ser assim. Realmente da gente, a criatividade, né, vai juntando um monte de coisa. E o que acontece? Aí quando foi no Dia dos Namorados também, tive aquele percurso de correria, praticamente o mês todinho, quase não tava conseguindo descansar, dormir, pra montar a opção de presente, pra montar, né, as caixinhas, buquê, tudo, porque era mais de umas coisas, eram as coisas diferentes, então tudo leva um tempo pra gente dedicar ali. Então todas as pausas, não sei se vocês são assim, mas quando dá pausa, eu tô montando um presente, alguma coisa, eu mantenho até finalizar, porque eu não lembro mais depois, sabe, quando vem a criatividade a gente vai e coloca em prática. E aí fica dando essas pausas, aí pra retomar novamente ali da onde parou, quais opções de presente vai montar, o que vai montar, então demora pra dar aquela sensação assim, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi mais ou menos assim no Dia dos Namorados, foi bem complicado. E aí trabalhei montando até
um dia antes, se eu não me engano, montando. Virou tipo a noite, né? No claro. Dormi só um pouquinho e já atendendo novamente cliente para poder vender. Foi mais ou menos assim. Depois das vendas ali do Dia dos Namorados, que não foi aquilo que a gente imagina. No meu caso, né? Porque, tanto é que o Dia dos Namorados nunca foi muito de trabalhar, mas foi uma venda assim, dentro do possível, agradável. Mas, pela quantidade que eu trabalhei, não precisava eu ter tido tanto desgaste. É tipo isso que eu falo. Então, por conta disso, eu meio que parei de pisar no acelerador. Comecei a ficar tipo no neutro, né? Como eu já tinha montado muitas opções, eu só remodifiquei, né? Até vender, porque eu sou assim. Se eu monto alguma opção de presente, até vender, eu vou só modificando, troco o produto e vai e volta e coloca algum detalhe, alguma coisa. Então, esses aí são coisas básicas, né? Até vender, para não perder o material que já foi ali praticamente colocado ali na cesta. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, continuando aqui, mais ou menos assim. Aí, desde o Dia dos Namorados, eu fiquei no neutro. Tipo, no neutro. Aí, no Dia dos Pais, montei, assim, já tinha algumas opções do Dia dos Namorados, só reformulei, tirei aqueles que coloca te amo, essas coisas. Né, reformulei para ser um kit normal, aí graças a Deus vendeu mais alguns que eram do Dia dos Namorados e alguns outros que eu montei. Só que no Dia dos Pais já deu uma equilibrada. Eu coloquei as cestas e fui ajeitando a decoração assim mais simples, né? Só fechei, só lacrava mesmo depois da venda. Então fui fazendo mais ou menos assim, a maioria. E ainda restaram presentes. Então, meio que de uma tranquilidade de montar presentes. O meu foco mesmo de montar era só no final do ano, né? Vamos dizer assim, para Natal. Então, tinha uma desacelerada. Aí, o que acontece? Esse período, né, que é o Dia dos Professores, eu geralmente nunca observei, assim, de vendas para essa data. Ou encomendas, porque o ano passado eu não tive encomendas. Mas eu tô fazendo divulgação, né, divulgação para essa data e para outra data que eu não posso falar aqui. Se eu falar, os comentários vai ser cortado. Quando eu falo assim é porque realmente tem algumas palavras que a gente não pode pronunciar de forma alguma, que é cortado. E o que acontece? Então é mais ou menos assim, aí eu desacelerei por conta de tudo isso, né? E não é aquilo tudo, aquela venda e tudo mais, mas a gente dá uma pausa, tentar modificar o que já tem até vender. E criei mais algumas opções, mas não foi assim o sucesso. Eu sou bem sincera, porque teve um período que a venda caiu demais. Aí nesse período presente era o que menos saía. Produto, era muita raridade de sair produto. O que equilibrava assim as vendas, mais ou menos, eram alguns perfumes que estavam saindo. Porque alguns perfumes que estavam saindo, ele já dava uma ajudada, né? Foi tipo isso que aconteceu, né? No período de julho, que caiu demais. Aí pra gente se reerguer, se restabelecer, se estruturar, né? Porque trabalhamos com venda, temos conta para pagar. A venda sendo boa ou ruim, temos que pagar, porque fizemos um compromisso. Então aí que mais ou menos dá uma apertada. Então eu fui dando uma pausa, porque eu montava algumas opções, eu tirava foto e nada. Então eu parei. Comecei a focar em promoções à bolsa de produtos, porque presente não tinha procura, presente ninguém queria, né? Porque eu tenho vários posts de presente, não tinha nenhuma encomenda, nenhuma procura, nem nada. Então eu comecei a focar em promoção de produtos, porque não é um período de data comemorativa, não é um período que tá saindo assim tanto presente. Então é isso, eu resolvi focar em produto, pra dar uma parada com presente. Porque se a gente foca em presente, aí a gente quer montar, tem um monte de ideia e tudo mais, só que não tem espaço,
Não tem necessidade, eu falo por mim, né? Porque as minha prateleira tem bastante presente. Montei mais algumas opções e acabou de encher. Não tem espaço. Se não tem espaço, pra que eu vou montar mais presentes? E como eu tomei, assim, a maioria da prateleira, eu resolvi colocar os produtos mais expostos para mim ter um controle um pouquinho maior, para mim poder trabalhar, para mim fazer promoção, para saber o que eu tenho. Porque nas caixas dificulta a gente a lembrar quais produtos nós temos, quais fragrâncias nós temos, quais perfumes sempre os meus são expostos, assim, para facilitar para mim na hora do manuseio. Mas produtos, às vezes a gente deixa muito tempo na caixa, acontece de vencer. Não falo que é o meu caso, mas acontece de vencer por a gente não saber que aquele produto tá ali, por não divulgar ele. Às vezes pode aparecer vendo e a gente fala que não tem porque não lembra dele que tava ali. Então eu resolvi expor o produto, né? E tentar equilibrar as estantes que eu tenho disponível para trabalhar em presente. Se elas já estão cheias, eu não preciso montar presente, eu preciso vender os que eu montei. Então o foco é o que? Vender o que eu tenho, apenas modificar produto, porque às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes o cliente ele não quer aquele produto que está ali naquele kit. Então eu tento fazer foto de ali o molde da cesta com outros produtos até vender. Eu faço dessa forma. Então é mais ou menos assim. Como eu não tive uma criação nova nem nada, não vim compartilhar porque realmente não estou montando, né? Estou focada em produtos avulsos para vender. Final de ano a gente já começa novamente a correria aí de montar presente. E eu preciso também fazer uma lista do que eu preciso comprar. Que a gente tem as nossas comprinhas aí, né, do final de ano. Então, agora que deu vamos dizer assim, que deu não vou falar assim que tá 100% as vendas, mas que já foi pior, né, vamos dizer assim. Porque tem um mês que foi realmente aquele mês ali, você tem que juntar não sei quantos meses para poder cobrir ali aquele mês. Foi mais ou menos assim. Então, por conta disso, tentando. Aí vou tentar ver o que eu vou fazer aí pela frente. Por enquanto, minha única mesa de trabalho já era. Vamos dizer assim, que a gente passa uns perrengues, né? Vamos dizer assim que não é só você, não é só eu, cada um passa suas lutas aí, suas provas, a dificuldade, mas a gente sempre tem que enxergar as coisas boas. E sou nova, né? Vamos dizer assim, mas a gente passa algumas coisinhas, né? Quando a gente se torna responsável pelas nossas, vamos dizer assim, pela nossa vida. Aí a gente passa algumas coisas, mas sempre com esperança, né? Das coisas melhorarem. Vamos ver aí pela frente, né? Com a ajuda de Deus, com a esperança. Aos poucos eu vou ver o que eu vou fazer. Comprar uma mesa, alguma coisa que possa ajudar no trabalho, uma cadeira também, porque ajuda, uma cadeira confortável, para na hora de estar fazendo todo o trabalho da montagem dos presentes, porque ajuda demais. Ajuda muito, né, a gente que tem, e como eu tô tentando me reorganizar aqui, né, ajeito bem arrumadinho um lugarzinho e vou fazendo. Só que por longo período não consigo. Não sei vocês, dependendo da posição que eu fico por longo período, aí, digamos que no outro dia você fica bem travado. Vamos dizer assim, bem travado. E às vezes só piora, porque a gente precisa vender, precisa levantar da cama, precisa fazer as coisas, então eu evito tudo aquilo que causa muito, não sei se é bem a palavra transtorno, mas que ativa as dores, né? Porque não é legal não, vamos dizer assim. Então, eu só montei presente ontem, não tem mais uma opção. Ajeitei ali, mas não vou ficar assim mantendo muito tempo montando assim grande quantidade, a não ser que eu consiga ter uma mesa, uma cadeira certinho, que possa me ajudar também, porque a gente que trabalha tem que trabalhar e também procurar ficar bem com a saúde, né? Porque ficar doente não ajuda não. Aí precisar ir para médico e precisar de remédio. E isso não é muito legal. Então cuidar da saúde primeiro. Então é isso que eu faço. Então dou uma pausa, né? Às vezes venho aqui e trago
ideias, algumas coisas, mas eu dou uma pausa, dá uma pausa para isso aqui, que todo momento difícil a gente precisa de um tempo de ficar em silêncio, um tempo de não falar muito. Eu sou assim, um tempo de só ouvir, mas absorver só o que é necessário, para não absorver coisas que não são legais, que às vezes a gente escuta. Então vai ficando por aqui, que Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, que abençoe as nossas vendas, né, que nos ajuda no nosso percurso, no nosso caminho, que não é fácil não. Aqui mesmo já, vamos dizer assim, pelo menos na venda, assim, na parte do fiado, graças a Deus, eu acho que tô tipo 100% zerado, assim, de vender no fiado. Só vendia pra uma pessoa, assim, bastante quantidade. Somente pra uma pessoa. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que alguns problemas, algumas coisas, como eu já conversei aqui com vocês, que acontece. Imagina se você tem 20, 30, 40 pessoas que te devem no fiado, e aí dá um problema ao mesmo tempo, aí que o trem pega, né? Vou ser bem sincera. Como era só uma pessoa, provavelmente não vendo mais, não. E também não dou oportunidade nessa parte, assim, do atraso, né? Porque não é fácil, como se diz assim. Para vender parece tudo bonito, mas para receber é tudo muito difícil, né? E essas coisas acabam desgastando. Como eu gosto de ficar assim mais tranquila, sem muito desgaste, então vou cortando tudo assim que me traz esse desgaste, né? Um deles é trabalhar com pedido, não estou trabalhando com pedido mais, a não ser que pague o dinheiro adiantado, né? Caso for assim algumas coisas assim eu consigo resolver em base assim de troca com as vendedoras. Graças a Deus aqui a gente tenta fazer assim, trocas, que ajuda muito, muito, porque não precisa sofrer, se desgastar, fazer um pedido, somente para um pedido, para suprir o cliente, para não deixar ele ali na mão. Então aí tem a parte da troca que ajuda muito, mas caso contrário eu não estou trabalhando com pedido. Trabalho mesmo com pronta entrega, né? Cada um tem um meio, tem uma forma, que tem bastante clientes, que é no pedido. Se eu tivesse clientes no pedido, eu provavelmente trabalharia no pedido. Mas como eu não tenho, é mais a pronta entrega, vamos dizer assim, que tem um período que a gente vende, não é só porque estamos fazendo promoção, né? Às vezes a gente vende assim, que o cliente ele precisa. Chega um momento, até mesmo que a gente precisa de alguma coisa, e a gente vai comprar, a gente está precisando, não vai deixar de comprar, né? Se a gente precisa, vou fazer uma simulação, se a gente precisa de um pão, né, de um arroz, de um feijão, tô falando em outras formas ali de venda, além da parte de cosméticos, de produto. Então são vários meios. Se a gente precisa, a gente vai comprar. Da mesma forma o cliente, se ele precisa, ele vai comprar no tempo que ele precisa. Pelo menos eu observo assim que geralmente compram quando precisam ou quando querem variar, ter uma novidade, alguma coisa, ou conhecer, né? Assim, às vezes por curiosidade, que às vezes a gente também é curioso em algumas coisas. Eu falo que eu também sou. Até mesmo em perfumes. Então, acaba atraindo o cliente, trazendo para ele conhecer, né? Mas como eu observo assim que as minhas vendas é mais na hora da precisão, é mais na hora assim que realmente acabou, ou na parte de presente, às vezes é bem mediano nas promoções, né? As promoções, observação, ela chama novos clientes para conhecer o nosso trabalho, né? Se a gente faz um post de promoção, um novo cliente ele surge, né? Ou se a gente, é mais ou menos assim que eu observo. Então eu tento trazer algumas promoções para os clientes que eu já tenho, para novos clientes. E aí eu vou observando mais ou menos o que tá dando certo. Promoção muito assim, muito super promoção prolongada, não ajuda muito. Porque às vezes, quando vê que a gente tá a promoção o mês todo, não vai comprar o hoje ou amanhã, vai deixar para depois, para depois, para depois, e o depois acaba não ajudando muita gente, porque a gente precisa agora, né? Então eu tento trazer promoções curtas por conta disso,
promoções assim um pouquinho melhor, promoção extra, como eu defino, né? Promoção extra, né? Uma semana, 2 dias, 1 dia. Então eu trago essa promoção extra por pouco tempo. Aí tem aquela promoção que eu mantenho em qualquer percurso, qualquer período. Mas a promoção extra é desconto a mais sobre aquele valor de promoção que eu já pratico, é mais ou menos isso. Então, trago ela em algum período que eu preciso. Eu trabalho dessa forma. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar. Se é um período que eu tô precisando levantar algum dinheiro, alguma coisa, aí eu trago essa promoção nesse período que vai me suprir até esse período. E também na Black Friday tentar trazer algumas promoções extras nessa parte, né, para poder até mesmo vender, né, eliminar mais ou menos alguns produtos em questão, principalmente em produtos assim que não vou falar que tá próximo a vencer, porque eu prefiro não deixar ficar próximo a vencer, porque se tiver produto muito próximo, eu não consigo trabalhar para vender produto que vai vencer em 3 meses. Não consigo. Dependendo do produto, eu tiro para o meu uso. Dependendo do produto, dá de mimo, dá de brinde, né? Mas para vender, pelo menos eu não consigo. Eu não ia gostar, como a gente trabalha com venda, eu não gosto de comprar um produto que ele vai vencer já, em menos de um ano. Em um ano já é ruim, mas menos de um ano piora mais ainda a situação. Então, por conta disso, como se diz assim, que eu não quero pra mim, eu não faço para os outros. Sou assim, sou eu. Não julgo quem faz, mas eu não consigo fazer. Tem que ter um período assim um pouquinho mais longo, né, para o cliente poder usar. E às vezes tem cliente que compra vários hidratantes, vários perfumes, então um período mais longo aí para ele poder usar, porque às vezes usa um, usa outro e assim vai indo. Né? E vai ficando por aqui, vou tentar me reorganizar aqui. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!